Bom dia, aluno do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Itan, de Geografia. Hoje assunto novo, capítulo 2, que fala sobre a formação do povo brasileiro. Vamos dar o prefácio do assunto hoje. Espero que vocês entendam. As dúvidas podem estar tirando comigo no privado do Zap, certo? Então, para a gente entender o hoje aqui no Brasil, as transformações históricas, econômicas, sociais e culturais, a gente vai ter que viajar no tempo. A gente tem que ir muito além de 1500, né? Porque antes de 1500 já existia um povo aqui no Brasil e esse povo era chamado de índios, certo? Os índios já habitavam o Brasil já há bastante tempo, certo? Eles tinham domínio de todo o território ou da região litorânea do Brasil. Isso fez com que eles tivessem uma larga sabedoria acerca do território brasileiro, das suas riquezas naturais e minerais, certo? Em 22 de abril de 1500, a esquadra portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, desembarcou aqui no país, certo? A partir daí, houve o que eu falo de miscigenação de etnias, né? Começou a se misturar o povo indígena brasileiro, certo? Com o povo europeu português, certo? Então, essa mistura de raças começou a dar alguns resultados etnológicos aqui no Brasil. Algumas raças começaram a surgir depois da vinda dos portugueses para o Brasil. Com o tempo, houve também a questão do tráfico de escravos, no qual o Brasil começou a receber escravos vindo da África. Então veja que é mais um povo que vem se unir à miscigenação já indígena e europeia aqui no Brasil, certo? A gente não pode esquecer também, dando uma pitadinha de história, na questão dos franceses e holandeses aqui no Brasil, né? Que eles tentaram conquistar a parte do Brasil e, de certa forma, não obtiveram sucesso. Então, tudo isso faz parte da formação do povo brasileiro, né? A gente foi absorvendo cultura europeia, cultura africana, mas a cultura indígena que estava aqui. Então, se misturou todas essas culturas e o que deu nisso aí foi uma cultura diferenciada dentre todos os países do mundo, certo? O qual o Brasil tem. Certo, vamos lá. Então, hipoteticamente, o Brasil foi começando a se incorporar a partir desse momento, certo? Começou a ter uma população mais homogênea, certo? Com a chegada dos portugueses aqui, dos escravos também vindos da África. O que é que eu quero dizer para vocês com isso aí? Eu quero dizer para vocês que, apesar de todas as misturas de raça que teve aqui no Brasil, a gente ainda vai chegar no século XX, que foi a questão, século XIX e XX, que foi a questão dos italianos vindo aqui para o Brasil para trabalhar, de outros povos também que se estabeleceram em várias regiões do país, o qual a gente ainda vai chegar nesse assunto, certo? A questão é que todos somos de uma mesma matriz, certo? Independente se a gente for misturado com indígena, com negro, com português, todos nós estamos no mesmo barco, certo? Ah, professor, você está falando isso, então meu primo que é branco, dos olhos verdes, ele mora aqui no interior da Bahia, ele é negro, ele é indígena? Não, ele é a mistura de raças da gente. A cor dele significa que ele puxou um pouco mais a alguém da árvore genealógica dele, da família dele, e ele, de certa forma, teve aquela cor, aquela aparência, mas não significa que ele é de outro país, que ele é de outro, não,
certo? Vamos parar com essa piração aí. Então, a partir dessa mistura de raças, o território brasileiro começou a ficar com cara de território, né? As pessoas começaram a povoar as outras partes do Brasil que não estava sendo povoada. Eu falo para vocês porque durante muito tempo a única área do Brasil que era povoada era o litoral. Então começou um processo de interiorização do país, ou seja, eles começaram a adentrar, até o coração do país. Isso a gente vai falar na próxima aula, que tem a questão dos bandeirantes, tem a questão também da corrida do ouro aqui no Brasil. Tudo isso fez com que as pessoas descobrissem mais ainda a territorialidade do Brasil, certo? O que é que eu tenho mais a falar por hoje? Sim, e isso aí foi fazendo com que o Brasil se tornasse mais ainda cara de um país com várias misturas de ideologias, né? Porque cada povo tem a sua ideologia. Os portugueses têm a sua ideologia, os índios tinham a sua ideologia, os negros tinham sua ideologia, certo? Tinha a sua ideologia. Então isso fez com que nosso território ficasse bastante fragmentado em cerca de ideologias. Mas isso é assunto para a próxima aula, certo? Vou estar divulgando no grupo as páginas do livro para vocês fazerem a atividade. Isso é só um começo do assunto. Na próxima aula eu vou entrar profundamente no assunto de vocês, certo? No mais é só isso. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês falam no privado comigo, certo? Até mais. Tchau, tchau.